Sabe, é uma loucura. Eu fico pensando o que é mais danoso, o que fez mais mal ou demonstrou mais que eu tava perto de uma nova depressão, ou se é uma nova depressão, talvez seja só uma antiga. Ficar aqueles 3, 4 dias sem banho ou ter machucado minha própria boca e as minhas unhas. Eu roí a minha unha num ponto que não é só roer a unha curtinha, é a carne que vem em volta dos dedos. Só que eu fiz isso em 4 dedos, né? 2 de cada mão. E também mordi muito o centro da minha boca. Só que por mais que isso doesse, eu não senti na hora, ou eu só ignorei, eu tava de alguma forma entorpecida. E eu sinto muito se isso é uma espécie de gatilho, eu deveria até ter informado no começo. E acredito que eu vou colocar esse episódio como explícito por conta disso. Eu não queria chocar, mas é a realidade. E o que aconteceu? Eu moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e há alguns dias passou por aqui uma espécie de tornado, um vento muito, muito forte, do absoluto nada na quarta-feira. E foi um dia um pouco atípico, porque eu tive terapia de manhã, tava tudo certo, e daqui a pouco, bum, estourou alguma coisa, um vento absurdo, tudo batendo, as janelas rangindo. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E uma verdadeira situação caótica, um pandemônio. As telhas começaram a voar e a minha mãe ficou muito nervosa. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu pensei, nossa, veio uma chuva forte, mas não era uma chuva, era um vento. E tinha as folhas voando. Eu falava, gente, o que está acontecendo? E aí eu tentei. Minha primeira reação foi pegar o meu celular e pesquisar no Google o que estava acontecendo. E eu vi que estava sem internet. Aí eu falei, opa, peraí. Aí eu tentei ligar uma luz. Tinha acabado a luz. E pior, o meu celular estava ainda descarregando. Então, a gente ficou por um tempo ilhadas. Aconteceu que houve um barulho muito forte perto da minha casa e eu fui, assim, pra beirada da casa e eu vi uma telha gigante, era uma telha enorme, dessas, acho que é de um alumínio, mas ela era muito grande. E eu falei, cara, isso vai bater em um carro, em alguém, sabe? Se pegar, vai cortar. Eu preciso tirar ela dali, só que eu não tinha força pra fazer sozinha. E aí, na hora do desespero, eu chamei minha mãe, a gente já tava abrindo o portão pra ir lá, nós duas, arrastar a placa pra, sei lá, debaixo de algum carro, pra que não voasse. E na exata hora que eu tava abrindo o portão, a placa voou, deitada assim, num carro. Mas ela bateu, ela fez um barulho. E pior, assim, eu fiquei chocada, só que o carro arrastou a placa e jogou ela pra longe de novo. Ela já tava ameaçando levantar. E aí, o que eu percebi um pouco depois? Que ia ser em mim e na minha mãe. A hora que a gente chegasse perto, essa placa ia voar. E por mais que seja uma situação, poxa, desconfortável, né? Você tá lá dirigindo, do nada uma placa, o carro, ele protege isso. Talvez não tenha nem amassado o carro, mas pegar uma pessoa, sabe? Ainda mais que ele é super fininho, ele ia cortar a gente. Eu fiquei muito impressionada com aquilo e comecei a chorar e tremer. E aí a Paty, que tava aqui em casa, falou assim, então, Jennifer, você precisa se acalmar. Até porque, como a gente tá sem energia, sem luz, enfim, sem internet, não tem nem como chamar alguém aqui. A SAMU não vai conseguir vir e a gente não pode te levar pro hospital, né? E aí me deu esse choque de realidade. E aí eu fiz de um tudo pra não passar mal. Mesmo que eu já começasse a hiperventilar, suasse, frio e tudo mais, eu falei, não, preciso me distrair de alguma maneira. Então peguei água pra minha mãe, medi a pressão da minha mãe. E tudo isso junto, coincidentemente ou não, com o meu processo de tratamento para parar de fumar. Então, quando eu ficava muito nervosa, e eu até comentei isso no episódio anterior, os lugares que o cigarro ocupava para mim, eu tava muito nervosa. Eu não podia tomar um remédio que me apagasse, que me deixasse completamente dopada, letárgica, porque eu não sabia o que estava acontecendo, quem ia precisar de mim, o que ia ser solicitado. Então, o cigarro, ele entrava como um substituto desse remédio, porque ao mesmo tempo que ele me acalmava, ele não me dopava totalmente. Só que eu estava com adesivo de nicotina na pele. Eu não poderia fumar junto, e eu tenho esse propósito de realmente parar de fumar. E eu falei, tá bom, não posso fugir, né? E aí, o nosso cérebro com esse processo ansiogênico, luta ou fuga. Eu queria
lutar e eu queria fugir, eu não sabia como. Eu falei, não tem cigarro, não tem qualquer coisa que pudesse me dar um conforto, uma série de conforto pra eu ver e me distrair, uma música, meu celular tava acabando a bateria. Eu achei um joguinho chamado Life Crush Story. E é engraçado porque quando eu tive o canal no YouTube Game Art 881, que agora é o Aforismos e Fluxo de Pensamento, né, tem o mesmo nome, eu gravava gameplays, narrava e dublava jogos. E esse é um jogo que eu realmente deveria ter jogado na época do canal e não joguei. E ele funciona sem internet. Então eu fiquei ali naquele jogo, saí comendo tudo que tinha em casa, porque realmente a geladeira não tava funcionando. Então eu falei, a gente vai perder. Então eu peguei o picolé e fui comendo várias coisas e falando assim pro meu organismo, pro meu cérebro. Então, se eu tô chupando um picolé agora, não pode estar tudo tão ruim. Eu não posso estar tão nervosa assim, porque se eu realmente tivesse uma situação de grande perigo, eu não estaria chupando picolé. Então eu ficava contando essa lorota, essa historinha pra mim. E não queria nem pensar nas outras pessoas, porque se eu pensasse que eu não poderia me comunicar com elas, aí era passar mal assim, tiro e queda, na certa. Então eu saí comendo tudo. Patrícia fez brigadeiro, fez pão com queijo ali no fogão. A gente saiu comendo tudo que tinha na geladeira pra não estragar. E ao mesmo tempo que, além do cigarro, a comida também teve sempre no lugar de... Assim, no lado bom, autorregulação, mas também no lado de comer as próprias emoções. Eu não sabia o que fazer. Eu tava ilhada, então saí comendo tudo que você possa imaginar. Não fiz jejum, que geralmente eu faço 9 horas da noite. E eu estava me forçando a ficar calma de um jeito. E aí luzes, eram velas e tudo mais, um clima muito quente a casa, porque tava tudo fechado, porque tinha muita poeira, o vento tinha trazido muita poeira. A Cacau, minha cachorrinha, tava do lado de dentro. E aí eu falei, cara, isso é muito desconfortável, mas eu vou me obrigar, vou me forçar a dormir. E assim que eu acordar amanhã vai estar tudo organizado, tudo vai voltar à luz, aí a gente vai poder contar as nossas perdas, entender o que aconteceu. Beleza, consegui dormir e nisso gastei toda a bateria do telefone jogando esse jogo. A Isabel, a filha da Paty, estava aqui e a gente jogou e ela tentava me entreter, eu tentava entretê-la. Realmente assim, uma rede de solidariedade. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, eu acordo com aquela sensação de, tá bom, já voltou ao normal. Primeira coisa, eu tento acender a luz. Que acho que é a primeira reação, quando a gente tem um apagão, você fica, nossa, sem luz, eu vou tentar acender. E eu vi que não tinha voltado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas mais uma vez, eu não tinha agora mais comidas, né, gostosinhas, assim, pra comer. Não podia ceder o cigarro, não tinha entretenimento. E também começou a vir a questão da responsabilidade. Porque algumas horas de desconforto, ilhadas, é mais fácil, eu acho, das pessoas entenderem. Olha, isso foi um imprevisto. Um dia inteiro sem luz significava que eu não estava fazendo exercício de inglês, que eu não estava postando no trabalho voluntário, que eu estava deixando de dar conta de demandas de terceiros. E aquilo foi me incomodando. Eu falei, meu Deus, tá, eu tô incomodada, mas eu consigo, na prática, mudar alguma coisa? Eu consigo, na prática, me materializar na luz e fazer algo? E aí eu peguei, tava com a minha garrafinha, e aí eu olhei pro lado e eu coloco 3 livros pra empilhar assim e colocar o projetor. Só que o projetor não tava funcionando porque tava sem internet. E aí eu resolvi pegar o primeiro livro que eu vi. É o livro A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, uma metáfora da condição humana. Um livro de umas 109 páginas. E é uma leitura muito gostosinha. É a edição comemorativa de 20 anos que eu tenho. E se eu não me engano, foi um professor da universidade que me deu de presente. Ele me deu o conjunto. A Águia e a Galinha e o Voo da Águia também. E foi muito engraçado, porque eu comecei a ler só para passar o tempo. E eu vi que algumas páginas estavam grifadas com marca-texto rosa. O que significa que eu já tinha lido. Mas eu não lembrava de nada. Então eu fui lendo de novo, passando o tempo. Isso foi mais ou menos antes do almoço. Aí eu fui, almocei, voltei pra leitura. E quando era de tarde, na hora do lanche, eu já tinha acabado o livro. Devorei o livro.
E realmente foi um momento muito interessante, porque eu consegui realmente imergir na história. Bem interessante o livro. Tem coisas que não são da minha filosofia de vida, mas eu respeito e tava aqui, sabe? Entrando realmente na vibe do que o autor propunha. E gostei da escrita, eu achei a forma como ele escreve interessante. E tentei aprender coisas pra minha vida. E tentar fazer aquela lorota do tipo... Eu falei lorota 2 vezes nesse episódio, eu acho. Nossa, pera. Escuta esse barulho. Eu moro literalmente numa avenida, então é normal de vez em quando ter umas motos, uns escapamentos, umas coisas assim. Essa é a vida como ela é. E aí eu tava tentando aprender um pouco mais sobre a escrita, sobre escrita narrativa. Tentei fazer um pouco mais do projeto literário, para aula de teatro. Então, eu tentei fingir uma normalidade no meio disso tudo. E, se eu não me engano, realmente, quando tem esse tipo de situação e eu fico meio mal psicologicamente, eu perco um pouco noção de tempo. Eu sei que o começo da coisa foi na quarta-feira, por conta da terapia. E eu sei, olha aqui eu forçando a minha cabeça, que hoje é sábado. Certo? Certo. Agora, eu não me lembro se... Não, foi quinta-feira. Não, foi quinta ou sexta. A Bia, minha amiga, veio pra cá. Ela chegou a mandar mensagem, mas eu não consegui responder. E ela falou, amiga, eu vim pra cá pra ver se tinha luz. E a gente combinou de ir no shopping. Eu moro ridiculamente perto do shopping. Pra poder carregar os nossos aparelhos. Eu falei, nossa, que ideia incrível. E fomos pra lá. E foi uma saga. Galera, parecia que toda Nova Iguaçu pensou a mesma coisa. E fila, e muita gente. E ao mesmo tempo... eu estava fora do ambiente ansiogênico, que foi onde eu vi a placa voando e tudo mais. Então eu tentei me divertir, sabe? Tava ali com uma amiga. Mas eu sentia que eu não tava no meu brilho máximo. Eu sentia que eu já tava começando a me permitir estar afetada por aquela situação. Mas enquanto a gente tava no shopping, a gente viu algumas coisas. Fui na Americanas, comprei comida pra gente, depois... comemos mais, como eu disse, né? Precisava usar a energia em alguma coisa. A gente conseguiu carregar os meus telefones em mais ou menos 50%. Eu levei o meu e da minha mãe, ela levou o dela e da mãe dela. E teve uma hora que eu realmente não ficava parada, gente. Eu ficava o tempo todo hiperativa. Ela até comentou comigo que eu tava me distraindo muito e muito hiperativa. Será que não via mais um Cid por aí? Mas... existia uma espécie de bolha, sabe? Enquanto a gente tava no shopping. Porque as pessoas estavam ali, rindo, brincando, sendo bonitas e se arrumando pra estarem no shopping, com calças de shopping. E a praça de alimentação cheia e comida gostosa, gente bonita e tudo mais. Então, parecia que tava tudo bem. Só que algumas pessoas tinham internet porque nem o sinal tava pegando, sabe? Eu quero te ligar porque eu lembro o teu número. Primeiro que eu não lembrava, né? A gente não lembrava. E quando tinha internet era sempre uns vídeos bem sensacionalistas, de coisas sendo destruídas, depredadas. E você ficava assim... cara, ao mesmo tempo que parece que eu tô seguro, eu tô ilhado, na verdade. E tanto eu quanto a Bia, a gente cultivava uma espécie de esperança inocente, ingênua, mas uma tentativa de que o tempo que a gente vai ficar aqui no shopping... é necessário pra gente carregar os nossos aparelhos. Só que quando a gente voltar pra casa, já vai ter voltado à normalidade, vai tá tudo certo. O que aconteceu foi... acho que era mais ou menos umas 6 e pouca da noite. E a Bia viu que eu tava ficando bem nervosa. Teve uma hora que a sala onde a gente tava se encheu e parecia que tudo em todo lugar estava falando, assim. Uma ressonância que eu falei... ih, Bia, tô começando a me perder. Aí ela, então vamos voltar pra casa. Nisso, eu pedi pra não ir de elevador, porque eu não queria ficar nessa caixa com essas pessoas. E eu queria, sabe, ir de escada rolante. Só que conforme eu fui descendo os andares do shopping, eu falei assim, falei uma coisa muito óbvia. Eu falei, Bia, então, a gente chegou aqui, o céu tava claro. A gente vai sair daqui, o céu tá escuro, né? E ela, Jennifer, vai estar escuro. E realmente não tinha voltado a luz. Então, se já estaria escuro pela noite, mas pelo menos seriam alguns postes de iluminação, casas iluminadas, não tinha. Então, pensa numa pessoa ansiosa, que já desenvolveu em algum momento fobia social, mas que tava superando isso. Do nada... eu moro em frente a SAMU também, então geralmente tem ambulância.
muito vívida, assim, a atmosfera do podcast. Do nada, você sai na rua com a sua amiga e eu tenho esse senso de proteção, assim, é muito engraçado. Eu sempre coloco ela do lado de dentro da calçada, eu protejo, eu fico atenta. Só que nesse lugar, quando eu saí, assim, na rua e vi tudo escuro, eu falei, Bia, eu não tô me sentindo bem. Ela foi me colocou pro lado de dentro da calçada, cuidou de mim e teve uma hora que ficou tudo um breu, porque nenhum carro tava aparecendo e a gente só ficou parada no escuro. E o posto de gasolina tava apagado. E eu falei, gente, isso aqui é um cenário de, sei lá, do Walking Dead, sabe? Eu tava a um triz de pensar, começou a nova ordem mundial. Vou cair em todas as teorias da conspiração. E conforme eu ia me aproximando da casa, minha mãe tava no portão e recebeu a gente. Eu tava ali já segura em casa, mas eu ainda não estava segura internamente. E tem esse lado que é o lado que não apenas vive, mas observa o que está vivendo. E eu pensava o tempo todo, eu preciso estar bem, eu preciso me salvar e salvar os meus para sobreviver a isso, porque sim, foi uma situação bem caótica. E o tempo todo eu pensava, temáticas pro podcast. Olha isso, faz tão parte da minha vida. Eu pensava, lá na quarta-feira, como nós não lidamos bem com o tédio, e que justamente, até por questão socioeconômica mesmo, nós da camada mais baixa da população, e eu vou continuar insistindo nesse negócio de classe, a gente só tem um telefone, sabe? Muitos não têm um telefone, isso não é uma realidade, não é globalização realmente, mas a maioria de nós tem, né, telefone, e fica refém desse lugar, onde tudo que está disponível é o tudo que está disponível. Então a gente não tem tanto acesso à cultura, a lazer fora das telas. E justamente por isso, se tem uma queda de luz ou se a internet não pega, a gente fica com esse tédio e não sabe fazer o que fazer com ele. Isso eu pensei na quarta. Aí na quinta eu pensei, como é fácil isolar a gente. Inclusive dei uma palestra lá na Casa de Cultura falando sobre a coragem de se conectar em um mundo que nos ensina, né, nos proporciona tanto isolamento, tanto conforto no desconforto do isolamento. E aí, quando eu estava me sentindo ilhada, sem comunicação, eu pensei o quanto isso é horrível e, ao mesmo tempo, como a gente não tá preparado, não tem alternativas. Não tem um radinho, sabe como a gente vê em filmes de apocalipse, que geralmente os caras têm? Um radinho. Eu tinha, por sorte, esse livro. Mas teve uma hora que o livro virou só um livro, sabe? Ele não era história. Ele era a única coisa que eu tinha pra fazer, porque eu não conseguia pensar além. Aí, mais uma vez, Isabel, maravilhosa, eu fico sempre com a verdade das crianças, me trouxe um Uno. E eu preciso comentar isso. Ela trouxe o Uno pra cá, isso já depois que a Bia tinha ido embora e tudo mais, isso já tinha chegado sexta-feira. E eu e Isabel ficamos jogando partidas de Uno. E eu preciso dizer, aproveitar aqui, vender meu peixe, que nós não contamos quantas partidas foram, mas foram mais de 10, pode ter certeza, e eu ganhei todas. Mas, fia, eu ganhava todas, e isso ia me fazendo um bem, sabe? Falei, nossa, que legal. Aí depois a gente jogou a dedanha, e eu fiz 340 pontos, eu fui muito bem. E a gente jogou tic-tac-toe, que é jogo da velha. Ela ganhou 2, eu ganhei todos os outros. Eu falei, yes, que isso? Eu estou desenvolvendo minha criatividade, minhas habilidades, viu só? Sem tela. Eu li um livro inteiro em menos de um dia, né? Realmente foram algumas horas. Eu joguei pra caramba Uno, eu joguei jogo da velha, eu joguei a dedanha, estimulei a minha mente pra lembrar de uma cor que começa com a letra O. Eu pensei em ocre e depois eu falei, vai ser oliva mesmo. E eu falei, nossa, que legal, sabe? Eu tentava criar esses espaços de vamos aprender com a dor? Vamos aprender no meio do caos? Até no lixão nasce flor? Foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu estava tentando brincar que era um novo normal. Porque não tinha previsão da Light retornar à luz. O que aconteceu foi que ontem voltou. Voltou, eu tava tomando banho, era mais ou menos umas 5 da tarde, não sei. Não sei, eu sei que eu postei lá no @GNAtfer no Instagram. Eu postei quando a luz voltou. E isso é um marco. E aí eu tava tomando banho e eu já tinha deixado a luz acesa pra caso ela voltasse eu soubesse. Tava lá tomando meu banho, cantando Chappell Roan de cabeça, porque não tinha
música. E aí a luz voltou e eu, a luz voltou, fiquei muito feliz por 3 segundos. Isso também é outro ponto que eu quero trazer aqui. Era quase como se eu tivesse me acostumado. Eu tô num momento que, olha só, não só eu, mas é um acordo. Pelo menos a minha rua em Nova Iguaçu tava sem eletricidade. Então, por mais ilhada, desconfortável, isolada, entediada que eu estivesse, eu também estava junto com eles sem comunicação. Então, não é só eu não ter internet. A rua não tinha luz e internet. E isso meio que unificava a gente. Eu conversei com meus vizinhos. Eu dei atenção para essa criança maravilhosa que é a Isabel. Eu joguei Uno no lugar de assistir uma série. E eu não tô fazendo... colocando na balança o que é mais interessante. Eu só sei que talvez se eu tivesse meu computador ou meu celular e o Twitter, eu talvez não tivesse priorizado jogar cartas com essa criança. Entende? Então, tinha um lugar também de eu não estou trabalhando, eu não estou produzindo ou, enfim, dando conta das demandas, não porque eu sou uma irresponsável. Teve esse incidente e ele ainda está acontecendo. Então, é uma espécie de permissão. Uma permissão até para descansar, para começar a curtir estar à luz de velas. Porque isso não é usual, né? Há também pensar, poxa, que outro livro eu poderia ler tão rápido quanto eu li A Águia e a Galinha? Já que eu tinha conseguido carregar um pouquinho o meu telefone, eu podia jogar um pouco mais. Por que eu não deixei... Eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Por que eu não selecionei, não tem um estoquezinho de comida? Em caso de faltar luz, por que não é interessante talvez ter algumas coisas a pilha, em vez de coisas que carregam na tomada? A importância de se ter um power bank decente, desses que dá 8 cargas. Então eu comecei a pensar, como que eu poderia ter previsto isso ou me preparado melhor? E aí nesse processo, a luz voltou e eu fiquei obviamente feliz, só que também com uma enorme ansiedade, quase um pico de adrenalina. Eu tava no banho pensando, meu Deus, a quantidade de pi chegando de mensagem no meu telefone, quantas coisas por conta do FOMO, né? Medo de perder o que tá acontecendo, tem esse termo, FOMO. Quantas coisas eu perdi no Twitter, imagina como tá o Instagram. E ao mesmo tempo que isso era uma curiosidade genuína, eu pensava, agora eu vou ter uma overdose. Entende? É quase como se você ficasse muito, muito tempo sem comer alguma coisa e na hora que chega a comida, você não consegue saborear devagar, com calma, paulatinamente a comida. Você sai digerindo tudo muito rápido e você come tão rápido que você fica com ânsia de vômito. Você pega uma coisa que deveria ser prazerosa, que deveria ser, olha que interessante, agora eu posso comer, como, meu Deus, eu tô muito tempo sem comer, e sai comendo tudo. E eu espero que essa reflexão final faça sentido pra você. Eu espero muito que você não tenha passado por isso. Mais uma vez eu digo que eu não sei exatamente onde o podcast chega. Na palestra que eu fiz, eu emanava assim pro universo que eu queria que chegasse a pessoas de perto, gente de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, de modo geral. Mas eu também sei que chega em outras pessoas e que é muito louco, porque como não foi algo em nível nacional, ou sei lá, uma cidade metropolitana, uma capital onde isso aconteceu, realmente, quando eu abri a internet de novo, detalhe, a internet meio que virou um lugar. Não era mais uma extensão de mim. Só é uma extensão de mim se eu tenho a conectividade, se eu tenho a rede, se eu tenho o sinal. Então, quando eu abri o telefone, abri o aplicativo e cheguei a ter esse lugar que é a internet, a vida continuou. A vida seguiu, assim, tranquilamente. Um ou outro comentário de, olha, teve isso na minha cidade, teve isso no meu bairro. Mas a maioria é o mesmo assunto. Fanfic, né, ali no meu perfil, guerra, fome, tragédia política, etc, etc. Entende? Uma coisa que me impactou os meus vizinhos de maneira muito forte quando você abre a internet, esse lugar onde em tese todo mundo se comunica, se informa, não tava lá, não virou notícia. E eu acho que era mais ou menos sobre isso que eu queria falar, esse episódio. No final, eu posso garantir a você que eu tô um pouco melhor, porque eu ficava pensando, como que eu vou começar a falar sobre isso?
que pode parecer não tão sério assim, porque realmente nós não perdemos pessoas e tudo mais. Rodrigo caiu do telhado, mas ele tá bem, mas enfim, foi uma situação muito desconfortável, mas agora meio que acabou também a desculpa. E ao mesmo tempo que acabou a desculpa oficial, bem, agora Jennifer tem luz, tem internet, por que ela não tá produzindo? A gente não fala sobre as sequelas de ter ficado nervosa, de não poder ter elaborado muito bem os meus sentimentos e emoções, as formas como eu expresso isso tudo. O quanto eu tô grata por ter luz de volta, mas o quanto eu ainda não tô sabendo lidar com isso, porque foi de ontem pra hoje que eu roí até o sabugo, até sangrar os meus dedos e machuquei a minha boca, o que toda vez que eu vou comer, encosto alguma coisa na minha boca pra, enfim, comer, beber, dói, e eu não consigo nem pegar direito as coisas, nem mexer direito no celular, de tanto que eu machuquei meus dedos, porque eu sabia que essa energia, essa ansiedade iria pra algum outro lugar. E ao mesmo tempo que voltou a luz, tudo bem que caiu de novo, assim, de madrugada e voltou, né, ainda não tá totalmente estável, minha mãe me contou isso, existe essa sensação de que eu fiquei pra trás, sabe? Que eu me atrasei. Todo mundo continuou no seu ciclo e por ter acontecido esse incidente perto da minha casa, isso me fez congelar no tempo, eu fiquei atrasada. E eu meio que culpei a mim e o meu corpo por um incidente. Olha que absurdo. Eu não acho que um amigo ou um bom amigo teria machucado os meus dedos e minha boca, mas foi o que eu fiz. Ao mesmo tempo que, desde a quarta-feira, eu já queria falar sobre a situação. Enquanto eu estava vivendo, eu já queria comentar. Como a gente não sabe o que fazer com o tédio. Como a gente não sabe. E aí eu entendi o que eu fiz com o meu tédio. Eu acabei me machucando. Mas, mais uma vez, eu vou retomar lá a primeira pergunta. O que foi pior? Ficar sem o banho ou, eventualmente, me machucar? E nem foi, assim, de propósito, sabe? Foi algo bem inconsciente. Então, ao mesmo tempo que só de eu falar em voz alta, e é daí que nasce a questão do aforismo e fluxo de pensamento, não tem roteiro. Eu não sentei, escrevi bonitinho, tô lendo aqui pra vocês. Sai de dentro de mim. Então, às vezes, sai de dentro de mim bonito, organizado, melódico, poético, e às vezes sai como se eu estivesse espremendo uma espinha. Nojento, catártico e sangrento, como a ponta dos meus dedos. Mas eu espero que fique tudo bem. Se esse episódio chegar até você é porque a luz não caiu. E considere assistir no YouTube, ouvir no Amazon, Spotify, Music, enfim, todas as plataformas possíveis de podcast. Se puder, deixe seu comentário, porque, nossa, eu vivo por feedbacks. Eu sou uma fada Tinkerbell e eu não preciso de aplausos, eu preciso de feedbacks. E se você gostou, eu espero te encontrar num próximo episódio. Um super beijo e... Ai, doeu minha boca. Tchau!